Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3, a partir do versículo 3. Todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra de Deus. Salomão amava ao Senhor, andando nos seus preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhes Deus: pede-me o que queres, e eu te darei. Respondeu Salomão: de grande benevolência usastes para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantivestes-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, a teu servo coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste essas coisas e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pedistes eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis. Por todos os teus dias, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Amém. Até aí está bom. É esse assunto. E um ponto é, as redes sociais hoje, ela deu voz a todas as pessoas. E quando nós vamos para as redes sociais, lá estão coisas de conteúdo, coisas que são úteis para a vida, e coisas que não vale a pena você gastar o seu tempo ali. A maioria não é útil, a maioria não é edificante, a maioria são passatempos, a maioria são piadas, são memes, etc. E a maioria dos comentários são comentários de pessoas que desconhecem a causa ou não é especialista no assunto, mas ele tem a liberdade de se expressar, então ele faz comentários soltos, às vezes até sem consciência dos fatos, mas ele tem a liberdade de expressão e de falar, colocar ali a sua opinião. Por que eu estou mencionando esse assunto? Nos dias de hoje, me parece que a gente precisa de mais sabedoria do que antes. Me parece que a vida antigamente era simples, mais simples. Embora sempre houve necessidade de sabedoria, mas nem todos tiveram sabedoria no decorrer da sua vida, da sua trajetória. Então nós temos coisas de vários níveis. Por exemplo, na Igreja Presbiteriana Renovada, você que é presbiteriano, você sabe disso, para se tornar um pastor oficial na Igreja Presbiteriana é de 7 a 9, 10 anos. Para ficar oficial como pastor da igreja. Tem todo um período, tem todo um probatório, tem todas as etapas. Mas nós sabemos também que tem cursos online
né, de 6 meses, que após 6 meses online você se torna um pastor. Então há pesos e medidas, etc e tal. Mas para todos os casos nós precisamos de sabedoria. Eu tenho olhado para a minha vida e percebido que há uma necessidade maior de mais sabedoria. Eu tenho identificado que a sabedoria às vezes falta. Às vezes falta para a vida, às vezes falta para o dia a dia. A vida tem exigido mais de nós, mais conhecimento. A vida tem exigido mais de nós cautela. A vida tem exigido mais de nós coisas que traz benefício para o nosso coração e para a nossa alma. E a maior inteligência que nós encontramos e sabedoria é aquela que vem de Deus. É de origem espiritual. Você pode ler um livro por dia. Se você não tiver a sabedoria que vem do alto, você vai chegar no final da vida e ver que tudo aquilo foi uma vaidade. Que tudo aquilo foi porque você pensava que pensava. Então, quando nós aplicamos e voltamos nosso coração, a sabedoria divina, ela é superior. Porque ela nos traz bom senso, porque ela nos traz cautela, porque ela nos traz cuidado. Nós olhamos aqui um cenário que é do livro dos Reis, a qual nós lemos o texto aqui no capítulo 3, a partir do versículo 3, e o cenário do livro dos Reis é um cenário político, altamente político. Você vai ver as famílias reais envolvidas nesse processo, onde há vários acontecimentos. A essa altura que nós lemos o texto aqui, nós lemos o texto sobre Salomão, e Salomão é um dos filhos de Davi. Então logo a família de Davi aqui está no auge, está no ponto aqui, estão governando nesse período da história. Eles estão aqui no centro da história de Israel. E a família de Davi, todos aqui nós já conhecemos, né? Vocês já leram o livro dos Reis, já leram o 1º e 2º Samuel, vocês conhecem a história da família de Davi. Aquela família assim, tranquila, né? Aquela família onde não tem problemas, aquela família onde não tem disputas, aquela família assim, bem alinhada, um povo não ganancioso, amém? Não é assim a família de Davi. A família de Davi não é nada tranquila, a família de Davi não é bem alinhada, a família de Davi tem muitos problemas. Quando você vê o governo de Davi sobre a sua família, foi um péssimo governo, ele como pai de família. Como guerreiro, como governador de Israel, excelente, admirável, como pai, péssimo pai. Dentro da sua casa, ele não teve muita sabedoria para conduzir aqueles que eram seus. A família de Davi é marcada por ódio. A família de Davi é marcada por disputas. A família de Davi é marcada por pecados, por incesto. A família de Davi é marcada por estupro, é um irmão querendo matar o outro, é uma disputa do trono. É a família do rei, envolve muito poder, envolve muito dinheiro, envolve muito status. A família de Davi não é uma família bem alinhada com o evangelho de Cristo, com o evangelho de Deus, não é bem alinhada com Jeová, não é bem alinhada com Deus, a qual o próprio Davi adorava. O próprio Davi escreveu salmos em adoração a esse Deus. Pois bem, Davi é o rei, precisa de um sucessor para o trono. Ele olha para os filhos. Naturalmente, os filhos vão suceder o rei. E ele olha talvez para Absalão, mas Absalão não pode ser rei, ele não pode assumir o trono. Absalão, em algum momento, ele dirigiu uma rebelião contra seu pai. Então, Davi não pode colocar Absalão no trono. Isso não faz sentido, isso não é sábio da parte do rei. E Absalão, a Bíblia diz que era um moço assim, com aparência bonita, aquele moço assim guerreiro, e que chama atenção, com cabelo bonito, filho do rei, rico, tinha status, tinha tudo, mas não poderia assumir o trono. O comportamento de Absalão, no meio dos conflitos familiares, não foi dos melhores. No meio de uma briga de irmãos, ele entra nessa briga e o comportamento dele não é bom. Ele quer matar o seu irmão.
É claro que a história diz muito mais do que isso. Bom, tem Adonias, também filho de Davi, irmão por parte de pai de Absalão. Mas Adonias também não pode assumir o trono, mas Davi está velho. No texto que nós estamos lendo aqui, Davi já envelheceu. Ele precisa passar o trono, ele precisa passar esse governo. Então Adonias, ele não pode herdar porque ele autoproclamou rei de Israel. Ele também se levantou contra o reinado de Davi, dizendo, não, agora eu sou rei. Aquelas pessoas assim que derramam o próprio óleo sobre a própria cabeça e diz, agora eu sou. Entende? Então Adonias, ele não poderia também herdar o reinado. E algo interessante no primeiro capítulo, versículo 5, de 1 Reis, que nós lemos, que fala um texto sobre a relação de Davi e Adonias, e vai dizer ali que Davi não corrigia seu filho. Adonias estava fazendo um motim, ele tinha pessoas que estavam ao seu lado, alguns, sacerdote, um general, ele tinha algumas pessoas ao seu lado e ele autoproclamou o rei, e diz lá no capítulo 1, no versículo 5, que Davi não corrigiu seu filho. Aqui nós temos um parênteses, vamos abrir um parênteses. Davi era o pai, Davi era o rei. O que Davi deveria ter chamado seu filho e dizer, não, isso não pode. Davi deveria ter dito mais não para os teus filhos. Deveria ter chamado para a conversa. O que está acontecendo com você? Deveria ter aproximado deles, deveria ter limitado, porque Adonias é um filho sem limite. Não sei se você conhece, já conheceu um filho sem limite. Davi era esse filho sem limite. Perdão, Adonias, filho de Davi, era esse filho sem limites. Então, Davi, envelhecendo, precisa de alguém para assumir esse trono, e é difícil encontrar alguém com sabedoria. Sabedoria a qual também nós precisamos para a nossa vida. Sabedoria também a qual nós precisamos para reconhecer quando o Evangelho diz sim e quando o Evangelho diz não. Todas as vezes que o Evangelho dizer sim, é para a vida. Sim, para a vida. E você diz sim, porque é para a vida. Todas as vezes que o Evangelho dizer não, é para a vida. E se você for observar, há muitos nãos no Evangelho, justamente com essa didática, pedagogia de ensinar os filhos de Deus como é que se deve andar, como é que deve se comportar, como é que o seu comportamento vai trazer a soma de tudo, vai trazer a colheita no final da sua vida. Vai trazer aquilo que é eterno. Então, tudo aquilo que o Evangelho nos diz que temos que fazer porque é bom para nós. Tudo aquilo que o Evangelho diz não faça, então não faça porque é bom para a sua vida. Nós também precisamos dessa sabedoria. Bom, no versículo de número 3 diz, Salomão amava o Senhor. No meio dessa família de vários filhos, Salomão foi o indicado para assumir o trono de Davi. E o versículo 3 diz, Salomão amava a Deus. É interessante porque ele vai oferecer sacrifícios a Deus. Diz aqui, apesar que depois ele vai dizer que é um sonho, mas Salomão, ele sempre oferecia sacrifício ao Senhor. Vai dizer que ele amava ao Senhor. E ele já tem um pouco de inteligência espiritual, ele já tem um pouco de inteligência natural, que todos nós temos. Ele já tem um pouco de inteligência que ele recebeu da parte do Senhor. E ele vai oferecer esse sacrifício no Senhor, baseado naquilo que o seu pai ensinou a ele. O que Davi conseguiu ensinar para Salomão, apesar dos pesares? O temor do Senhor. O que o pai Davi ensinou para Salomão foi amar a Deus. E Salomão aprendeu o pouquinho que Davi ensinou. E no versículo 4, versículo 5, é interessante que vai dizer, foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, ou o monte maior, ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar, versículo 4. Nós olhamos para Salomão oferecer 1000 holocaustos ao Senhor. Vamos olhar para a nossa vida e vamos aprender um pouco com a sabedoria do rei Salomão. Bom, nós
dificilmente nós temos dificuldade de prestar um culto ao Senhor. Às vezes nós temos dificuldade de prestar um culto de 2 horas a Deus. Às vezes nós temos dificuldade de entregar algo ao Senhor. Diz aqui que Salomão prestou 1000 holocaustos ao Senhor. Já parou para imaginar qual é o processo disso? Quanto tempo isso leva? Quanto tempo da vida de Salomão ele passava adorando a Deus? Quanto tempo da vida de Salomão, da caminhada de Salomão, ele passava sacrificando ao Senhor, adorando ao Senhor, oferecendo holocaustos ao Senhor, que era essa forma de se aproximar de Deus, de adorar a Deus, de se dobrar diante de Deus? Bom, a sabedoria de Salomão, ela está baseada justamente nisso, no temor do Senhor. Portanto, o versículo 5 vai nos dizer o seguinte, acrescentar: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres, que eu te darei, ou que eu te dê. Então, com todo esse temor no seu coração, ele vai pedir ao Senhor. O que você pediria ao Senhor? Qual seria o seu pedido instantâneo, o seu único pedido, tá bom? Aladim, se fosse Aladim, seria 3 pedidos. Você esfrega a lâmpada ali, faça 3 pedidos. Mas aqui é o Senhor falando com Salomão e diz: você fará um pedido apenas. Qual seria o seu? A maioria, uma boa parte, ia dizer assim: Senhor, me dá os números da Mega Sena. Ia resolver um monte de problema, ia me trazer uma paz, assim, ia me trazer uma estabilidade financeira, ia ter minha própria casa, meu próprio carro, não ia ter dívida. Senhor, pode me dar o número da Mega Sena do próximo sábado? Outros iam talvez pedir assim: Senhor, eu quero status, eu quero fama, eu quero ser visto, eu quero ser aplaudido. Talvez muitos de nós iam pedir ao Senhor: Senhor, eu quero poder. Eu quero poder. Poder sobre os inimigos, quero poder sobre todos os súditos, quero poder político, quero poder econômico, quero poder de conhecimento. Senhor, eu quero poder, quero ganhar muito dinheiro. Bom, Salomão, o que ele vai pedir é sabedoria a Deus. Isso já faz dele um pouco sábio. Mas antes de Deus dar a sabedoria dele, de onde vem essa sabedoria? Do temor a Deus. Do temor a Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 7 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Isso é uma vida espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, socialmente inteligente, o temor a Deus. Ela é ampla. Então nós como pais, como líderes, nós como professores, tá aí os professores da igreja, os professores seculares, talvez o que nós mais deveríamos ensinar para os filhos, para os alunos, não é como ganhar dinheiro, mas é como ser sábio. Não é como se tornar poderoso, mas é como ter sabedoria, como alcançar sabedoria. Não é um conhecimento orgulhoso pelo conhecimento, mas um conhecimento principalmente de Deus, para se tornar sábio, para que tudo seja bem aproveitado, para que tudo seja melhor. Então, sabedoria é o que nós deveríamos buscar, é o que nós deveríamos desejar. Nós vivemos um mundo imediatista, mas esse imediatista, esse ato que nós queremos assim para ontem, esse anseio, essa ansiedade, nos leva a muitas tolices na nossa vida. Nós não somos sábios quando nós somos imediatistas. Nós não somos sábios quando nós andamos ansiosos. Nós não somos sábios quando queremos para ontem. Nós não somos sábios quando exigimos da vida resultados a qual nós ainda não trabalhamos. Nós não somos sábios quando nós queremos alcançar muitas coisas, talvez alcançar muitos bens, e nós vamos trabalhando para alcançar muitos bens, muitas coisas, e a vida agitada,
e o dia do Senhor passa e não tem dia do Senhor, o dia do devocional passa, não tem devocional, o dia da oração passa, não tem oração, e nós estamos envolvidos em trabalho, nós estamos envolvidos em ganhar dinheiro, nós estamos envolvidos com coisas, e quando nós percebemos, nós estamos correndo muito agitado atrás de coisa, de uma coisa e de outra, e de repente nós estamos correndo atrás das coisas e tomando remédio, e de repente nós estamos correndo atrás das coisas, tomando remédio e ainda angustiado, sem paz. O temor do Senhor é a fonte de sabedoria. Para se viver uma vida abençoada. Esse capítulo 3 vai dizer que Salomão, ele começou com inteligência, ele começou com sabedoria. Mas o capítulo 2 vai nos dizer que assim, aproximando-se os dias da morte de Davi, deu a ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois e ser homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos, para guardar os teus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizer, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca faltará sucessor no trono de Israel. Nunca faltará sábio, nunca faltará homens de Deus, nunca faltará homens a qual Deus pode entregar um povo, pode entregar vidas, pode entregar um reinado. E no capítulo 3 que nós lemos, no versículo 9, vai dizer assim, a palavra de Deus: dá, pois, ao teu servo coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Então a sabedoria que Salomão pede, ele pede não somente para ele. Ele pede algo que vai abençoar a todas as pessoas da nação, do reino de Israel. Ele não está pedindo poder para ele não está pedindo riquezas para ele não está pedindo nada para ele está pedindo algo que vai estar com ele, mas que vai servir a todas as pessoas. Esse é um dos segredos da sabedoria, porque ele pede algo que vai abençoar ao pobre, ele pede algo que vai abençoar aquele que tem uma causa judicial. Ele pede sabedoria para dar conselhos às mães, ele pede sabedoria para falar com os pais, ele pede sabedoria para falar com todas as pessoas. Então, o pedido de Salomão já é sábio, mas Salomão aprendeu com temor a ser sábio, e ele recebe uma porção de Deus para ser o homem mais sábio de toda a terra. Deus distribui a sabedoria de Deus com o coração de Salomão. Deus distribui a sua sabedoria, porque o pedido de Salomão agradou a Deus. A partir do versículo de número 6 vai dizer: respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança. Salomão se humilha na presença do Senhor. Diz: grande esse povo, eu sou pequeno. Ele está dizendo: grande é o Senhor, eu sou pequeno, eu preciso do Senhor. Aí logo Deus vai dizer para ele: porque você não pediu longevidade, você vai ter sabedoria e longevidade. Porque você não pediu para viver muito, só para viver. Por que nós queremos viver muito? A maioria, né? Todos nós queremos viver muito. Quando a gente está bem, a gente quer viver muito. Quando a gente deseja a morte, interromper a vida, é porque de fato não estamos bem. Por que você quer viver muito? Salomão não pediu para viver muito. Ele pediu sabedoria ao Senhor. Qual é o propósito? Você quer viver muito para trabalhar muito? Você quer viver muito para descansar mais?
Você quer viver muito para comer mais? Por que você quer viver mais? Por que você quer chegar aos 100 anos com saúde, como eu quero, né? Enquanto tiver saúde, eu acho que a vida tem altos e baixos, mas ela é boa, ela é agradável e perfeita na presença do Senhor. Mas você quer viver muito para qual sentido, com qual propósito, com qual intenção você quer viver mais? Então ele não pede longevidade, ele pede sabedoria. É o que nós precisamos mais de sabedoria do que de longevidade. Porque não adianta nada uma vida longa sem sabedoria. A vida não será boa. Então Deus diz para ele, você terá vida longa. Ele não pediu riqueza, ele pede sabedoria. Ele não pediu para estar entre os poderosos nesse sentido. E Deus diz para ele, porque você não pediu riqueza, você vai ter sabedoria e riqueza. Com a sabedoria você vai adquirir muita riqueza. A sabedoria, ela acrescenta nas nossas vidas. Ela nos faz viver uma vida abundante. Muitas vezes a riqueza é uma arma contra nós, contra o nosso próprio coração. Vocês já ouviram algum relato de pessoas que ganharam na Mega Sena? Se você for pesquisar, a maioria das pessoas que ganharam na Mega Sena terminaram a vida pobre, sabia? O que faltou para ele? Dinheiro? O que faltou? Sabedoria para continuar rico. Não foi muito tempo, ficaram pobres. Os casos mais trágicos, a maioria, uma boa parte dos que ganharam na Mega Sena ficaram ricos, morreram por causa do dinheiro. Foram assassinados por parente, pela mulher, para ficar com o dinheiro dele. Nem sempre riqueza é vida abundante. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria. Agora, o Evangelho não é contra a prosperidade, de forma alguma. Mas nós precisamos de sabedoria para lidar com a vida e não cair nas armadilhas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Embora você pode ter muito, e que Deus te dê, que Deus te abençoe, que Deus prospere o seu trabalho, a sua vida, os teus negócios. Mas o dinheiro não pode ser o seu lugar seguro. O dinheiro não pode ser a sua segurança. Ele pode te deixar assim com ar de superioridade. Você não é superior. Ele pode te deixar um pouco orgulhoso, soberbo. E isso não é bom para o coração. Isso não é sábio para a vida. Você vai colher maus frutos se caminhar por esse caminho. Você pode ganhar o mundo inteiro. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? O que adianta ganhar o mundo inteiro? Ele não pediu a morte dos inimigos. Interessante isso, né? Senhor, eu quero que o Senhor mate todos aqueles que se levantam contra mim aqui no meu reinado. Agora eu sou o rei Salomão. Todos os inimigos eu quero que morra atropelado por um caminhão. Senhor, atropela todo mundo, joga tudo na vala e me deixa aqui sozinho, reinando em paz. Deus deu sabedoria, Deus deu a ele vitória, porque ele não pediu a morte dos inimigos. E é assim que às vezes nós nos comportamos, né? Para ser bem sucedido, a gente quer que o outro seja mal sucedido. Isso não agrada ao Senhor. Isso não vem de Deus e não vem do Espírito Santo do Senhor. Você quer que o outro morra e que morra seco. Nutrir o ódio no seu coração não procede do temor a Deus, até mesmo porque os mandamentos é não matarás, e se porventura desejou, já cometeu o pecado. Ao desejar a morte do outro, já pecou. Ele não pediu algo maligno na sua mente, ele não pediu estratégias malignas. Ele não deixou o inimigo inflamar a sua mente, nem o seu coração com sede de vingança contra os seus inimigos ali no reino. Ele não caiu na armadilha de inflamar o coração. E não desejou a morte dos teus inimigos. Portanto, Deus deu a ele vitória. Deus deu a ele vida longa. Deus deu a ele riqueza. Salomão foi bem sucedido, não pelas alianças que ele fez,
não pelas alianças que ele fez, mas pelo compromisso que ele teve com Deus. Se você ver aqui no capítulo de número 3, o versículo 1 diz assim, acompanhe comigo. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por sua mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Bom, o primeiro versículo aqui vai dizer que ele casou com a filha de Faraó. Ele fez uma aliança, é uma aliança política. É uma aliança de origem de uma inteligência natural. Bom, Salomão, antes de pedir sabedoria a Deus, ele foi lá e casou com a filha de Faraó. E o que é que Salomão estava fazendo aqui? Alianças políticas, comerciais, para fortalecer o seu reino. Mas quando você vai ver o decorrer da história, você percebe que esses casamentos não trouxe para ele uma estabilidade. Tanto é que a história não discorre muito sobre o assunto da filha de Faraó, a qual ele casou. Ele corre um risco porque poderia trazer para ele muitos problemas, é a filha de Faraó. Ou poderia ser um pouco de vaidade. Não é qualquer um que podia casar com a filha de Faraó, tá bom? Então eu, rei Salomão, vou me casar com a filha de Faraó, porque eu vou unir riquezas, a minha riqueza com a riqueza da filha de Faraó, e seremos muito ricos. Vou unir poderes, o meu poder como rei, e o poder dela como filha de Faraó, e seremos um casal poderoso. Essas alianças não trouxeram sucesso para Salomão, isso é interessante. Mas a aliança que ele fez com Deus, no temor do Senhor, deu todo o sucesso do seu reino, deu toda a sua vida longa, toda a sua riqueza, tudo aquilo que ele conquistou, porque Salomão reinou 40 anos sobre Israel, e foi o período de Israel mais próspero, foi o período que Israel mais enriqueceu, foi o período que Israel foi admirado pela sua riqueza, pela sua organização, por tudo aquilo que ele adquiriu. Mas o que concede Salomão esse poder por esses 40 anos foi a presença de Deus e não as alianças políticas e econômicas que ele fez. Deus deu a ele inteligência e ele descobriu algo melhor e maior. O temor do Senhor é o princípio. Isso é sabedoria para viver bem. Sabedoria para ser bem-sucedido. Então o versículo de número 14 vai dizer, nós estamos aqui passeando no texto: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Se andares nos meus estatutos, nos meus mandamentos, lá no capítulo 2 que nós lemos, do versículo 1 ao 4, Davi vai dizer isso para Salomão: ser um homem, ser forte. Por quê? Porque ele está liderando toda uma nação. É necessário coragem. Muitas decisões é necessário coragem. A decisão de um rei era a decisão se a pessoa ia viver ou morrer, dependendo da situação. Ele poderia mandar executar ou poupar. Então ele precisava de sabedoria. Então o conselho que Davi dá antes da morte, Davi aqui já está velho, ele diz: eu estou caminhando para a morte e eu quero te dar um conselho. Tenha temor de Deus. O conselho sábio de Davi, com todos os erros que ele teve como pai na sua família, ele dá um conselho assim no final da sua vida, sábio: tenha temor do Senhor. Agora, o conselho de Davi aqui no capítulo de número 2, do 1 ao 4, que nós já lemos, você percebe que não tem nenhum conselho relacionado a bens materiais? Ele não está preocupado aqui na hora da morte, dizendo assim: nós temos que fazer uma reforma no estatuto do rei de Israel. Ele não está chamando aqui Salomão e dizer: eu tenho 2 cavalos que custaram assim um rim, caríssimo. Cuida bem deles. Davi não se preocupa com isso. Você acha que na hora da morte, na hora da verdade, na hora do encontro com Deus, com o que você vai se preocupar? Se você tiver que dar um conselho para o seu filho, você vai dar qual conselho?
Você acha que é sábio um pai chegar para o filho e dizer assim, cuida lá do carro que eu comprei, usei por 3 anos, mas está novinho. Não deixa estragar, viu? Não deixa no sereno, na chuva. Sabe aquele quadro que eu comprei que está lá na sala? Não deixa ficar empoeirado, cuida bem. Você acha que os pais sábios vão dar esse tipo de conselho? Você acha que nós vamos nos preocupar com esse tipo de coisa no leito de morte? Quem já teve a oportunidade de acompanhar uma pessoa que está partindo, conversar com uma pessoa que sente que são os últimos momentos, os assuntos são outros, é relacionado à vida espiritual quando ele tem entendimento de Deus, mas é relacionado a perdão, é relacionado a sentido da vida. Meu filho, deixa tudo isso para lá, isso é tudo bobagem, limpa o seu coração, limpa a sua mente, perdoa e siga e viva a vida abundante. Não guarde rancor, cuide bem dos teus filhos, trate bem a sua esposa, seja uma boa esposa, um bom marido, um bom filho. Isso é o que importa. Davi está dizendo, isso aqui, meu filho, é o que importa. Todo esse poder, toda essa riqueza, todas essas aquisições, tudo isso é mera vaidade. O que importa é o que eu vou dizer. Não afasta do seu coração a palavra de Deus, o temor do Senhor. A vida acontece aí. Sabedoria, isso é o importante. Amém. Então o sábio está dizendo, o temor do Senhor é o segredo do sucesso. Quer ter sucesso na sua vida? Tenha temor de Deus. Quer ser bem sucedido? Tenha temor de Deus. Veja bem que o versículo de número 3, o versículo de número 4, ele é interessante que ele vai dizer, ele vai passar a responsabilidade para o pai que ensina o filho a como ter temor de Deus. E essa é a responsabilidade que nós temos. Do capítulo 2, ele vai dizer, se os teus filhos guardarem os mandamentos, vai ter sucessor. Ele está dizendo, Davi, é você que deveria ter ensinado. Salomão, é você que tem que ensinar aos teus filhos. Pais, é você que tem que ensinar o temor de Deus aos filhos. Ele vai dizer, se os teus filhos tiverem temor, guardar os caminhos, haverá sucessor no trono. Haverá sequência das bênçãos de Deus, haverá sequência da prosperidade, haverá sequência dos benefícios que a presença de Deus traz. É Davi que deveria transmitir aos filhos o ensinamento da palavra, o ensinamento do Senhor. É Davi que deveria inculcar nos teus filhos a palavra de Deus, prepará-los para a vida espiritual. Essa é a nossa responsabilidade. Eu sei que tem muitos pais preparando o filho para ser bem sucedido na vida profissional. Agora eu quero dizer para você, baseado na palavra de Deus, é melhor você dar sabedoria para o seu filho do que dar o caminho para ele alcançar dinheiro. Se ele alcançar riqueza, em nada vai ser bom para ele se ele não tiver sabedoria. Muitos morreram por causa da riqueza. Muitos se perderam no meio do caminho por causa da riqueza. Então, se for pedir algo para Deus, para os teus filhos, e se for para ensinar algo para os teus filhos, ensine sabedoria. Ensine a eles a buscar sabedoria. O que devemos ensinar? A sabedoria que vem de Deus, a inteligência que vem do Espírito, o temor que vem do Espírito. Porque ele pode ter dinheiro e ser muito mal sucedido na sua trajetória. Ele pode ter vida longa, talvez, mas muito mal sucedido. Ele pode ser cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de vingança. Vida angustiada, vida perturbada, mas se ele tiver o temor do Senhor, ele vai caminhar em paz e na paz do Espírito Santo do Senhor, porque tudo que Deus acrescenta na nossa vida com o temor do Senhor, será bênção para nós. Seremos bem sucedidos, felizes. Talvez com menos, mas muito mais felizes. E o sábio, ele pergunta em algum momento da história. E eu quero perguntar para você. Você tem 2 amigos. Nesse mesmo dia, no mesmo horário, um vai se casar. Amém? Você recebeu o convite do casamento. Então um amigo vai casar.
o outro amigo que você tem, ele faleceu. No mesmo horário, no mesmo dia, velório do seu outro amigo. Eu te pergunto, em qual que você vai? Você vai no casamento ou no velório? No mesmo horário, no mesmo dia. Você só pode ir em um deles. Você tem que escolher. Lugares distantes, não dá para ir nos dois. Você vai no velório ou você vai no casamento? O sábio diz, é melhor ir no velório do que na festa. O sábio Salomão diz, é melhor você ir no velório porque lá você vai ver o final de todos os homens, lá você vai ver o sentido da vida, lá você vai ver o propósito para qual nós estamos aqui e fomos criados. Se porventura isso acontecer com você algum dia, o sábio Salomão nos ensina, vá no velório. É melhor ir no velório do que na festa. Nós queremos ir no casamento, festa bonita, casal alegre, aquela janta deliciosa, você revê o povo, bate o papo, senta na mesa, né, tem alguém te servindo, trazendo bebida, trazendo comida, o povo tudo bem arrumado, o povo bonito, que legal, a festa de casamento é muito legal. Mas Salomão vai dizer, vai no velório. É muito mais sábio da sua parte ir no velório. Você vai perceber ali no velório que todos vão à sepultura, que todos vão tomar esse mesmo caminho, e é um momento de reflexão. É um momento para você refletir o que você está fazendo da sua vida. Quando você vai no velório de alguém que morreu de infarto, você logo pensa, nossa, eu preciso matricular na academia. Nossa, 28 anos, morreu de infarto? Segunda-feira, estou fazendo esteira, fazendo caminhada, fazer alguma coisa. É mais reflexivo. Quando você vai no velório de alguém que morreu de acidente, você fica um pouquinho mais prudente, né? Se você anda muito veloz, você vai ser um pouquinho mais prudente. Você já sai dali com um pouquinho mais de temor. É mais reflexivo. Quando você vai no velório de alguém que morreu muito jovem, como nós temos visto, de várias idades, 15, 20, 25, muito jovem, você pensa, logo pensa, nossa, a vida é muito breve. Não dá para perder tempo com rancores. Não dá para perder tempo com amarguras. A vida é muito breve, eu tenho que viver a vida. A vida é muito curta, não dá para ficar perdendo tempo com coisas pequenas, porque a vida é grandiosa, mas ela é curta. Imagina, 20 anos de idade, 30 anos de idade, 60 anos de idade, hoje ainda está muito novo, ainda tem muito o que viver, a maioria ainda tem muita saúde. Então quando você encontra alguém que morreu com 15, com 10, com 20, você diz, nossa vida é muito breve, eu tenho que viver melhor, eu tenho que me relacionar melhor, eu tenho que ser melhor, eu tenho que administrar melhor, eu tenho que encontrar o sentido da vida, eu tenho que encontrar propósito na vida, porque eu quero viver com mais leveza. Eu quero viver melhor, porque logo acaba a vida. Logo acaba a vida. O sábio vai dizer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é que nós deveríamos pedir a Deus então? O que é que você tem pedido a Deus? Senhor, me dá um milagre. Senhor, prospera. Senhor, me dê isso, me dê aquilo. Quantos têm pedido sabedoria? Poucos de nós temos pedido sabedoria. Tem pedido sabedoria ao Senhor. Lembra as alianças inteligentes de Salomão antes da sabedoria divina? Não sustentar o seu reinado, não sustentar a sua vida, não deu a ele sucesso. O temor do Senhor deu. A carta de Tiago, ela vai dizer assim, quer sabedoria, precisa de sabedoria, peça. Se não me engano, capítulo 1, versículo 5. Quer sabedoria? Peça a Deus, e Ele dará sabedoria. Olhe para a minha vida e eu estou carente de sabedoria. Preciso ter mais sabedoria. Tento aprender, mas eu preciso orar por isso. Porque eu preciso de uma sabedoria que vem do trono da graça. Eu preciso de uma sabedoria divina, algo que é sobrenatural, algo que vai além
daquilo que é simplesmente uma inteligência que todo mundo recebeu. Então, se tiver que pedir algo ao Senhor, peça sabedoria ao Senhor. Se tiver que pedir algo para os teus filhos, não peça riqueza para os teus filhos, peça sabedoria, porque com a sabedoria ele vai ficar rico. Se tiver que pedir vida abundante para os teus filhos, vida longa para os teus filhos, peça ao Senhor que dê a eles sabedoria, pois com a sabedoria ele provavelmente terá vida longa e vida abundante. Se tiver que pedir para os teus filhos ser bem-sucedido na vida, então peça a Deus que dê a eles sabedoria no temor do Senhor, pois com o temor do Senhor eles serão bem-sucedidos como pais, como profissionais, como aqueles que foram chamados por Deus no seu ministério, na sua caminhada, e vai desfrutar de tudo aquilo que é bênção de Deus, daquilo que é bênção do Senhor. É algo que poucos de nós estamos pedindo, estamos atentos, mas é um dos principais pedidos, é o principal pedido do rei Salomão, um dos homens mais sábios. Nem antes nem depois houve homem tão sábio quanto Salomão, homens comuns. Aí você vai olhar para a vida de Salomão lá no final e vai ver, Salomão pecou contra Deus. Sim. Porque Deus deu a ele a receita, o pai ensinou, mas em algum momento ele abandonou. Quando ele abandonou o temor do Senhor, começou a se tornar idólatra, adorando outros deuses. O seu reinado teve um declínio e o seu final, a sua morte, não foi boa. Então é necessário temor para começar bem e terminar bem. Ele não terminou bem. Você pode dizer, então adiantou alguma coisa? Claro, o seu reinado foi um sucesso. Qual que é o problema então? O problema é aquele, quando você vai ao médico, o médico diz assim para você, vou te passar essa receita, e você toma de 3 em 3 horas, e você toma 2 comprimidos. Aí você vai lá, toma de 2 horas e meia, 3 horas e meia, 4 horas. Você não segue aquilo que foi receitado. Aí você pode olhar para a sua vida e dizer assim, nossa, mas será que eu sou tão burro assim para fazer algo que me prejudica? Não que você seja burro, há uma inteligência suficiente para você saber que te prejudica. A questão é, você está praticando como deve ser praticado? O médico vai dizer assim para você, vá fazer exercício que você vai morrer de infarto. E pode ser que você faça e ainda morra, porque Deus é soberano. Mas para ser prudente, para ser sábio, se o médico orientou para você, se Deus falou com você, se houve uma orientação de um especialista, o mínimo é seguir aquela orientação que é coerente, para que eu me previna de algumas coisas e tenha uma vida sábia, abundante. Eu não posso abandonar isso. A questão de Salomão, que no final da sua vida, ele fez muitas e muitas alianças, essas alianças influenciaram a sua vida, e essas alianças prejudicaram a sua vida, influenciou o seu coração, ele se afastou por algum momento da sua vida do temor do Senhor. E houve um declínio da sua vida, um declínio do seu reinado, um declínio do seu sucesso. Então o segredo é: permaneça na presença de Deus. Permaneça com o coração quebrantado. Permaneça servindo. Há decisões que nós tomamos que são decisões de tolos, que não são decisões sábias, quando nós nos afastamos daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus reservou para nós, quando nós não exercitamos as habilidades que Deus nos deu no temor do Senhor. A colheita será amarga. O temor do Senhor te trará refrigério, trará bênçãos. Você sabe que isso melhora a sua saúde, mas você não está fazendo. Você sabe que isso trará bênçãos para você, mas você não está exercitando. Amém? O que precisamos então? Senhor, me dê riquezas? Não, o que precisamos é, Senhor, me dê sabedoria. Um pouco mais, está me faltando. Inteligência espiritual, discernimento está me faltando. Então ensina prudência, sabedoria para os teus filhos. Não ensine a apenas ganhar dinheiro, ser um bom profissional, mas use a Bíblia para isso.
Quer trazer um ensinamento, uma sabedoria para os teus filhos? Use a Bíblia, use a palavra de Deus. E ele será bem sucedido. As alianças inteligentes, os negócios que você vai fazer, não trará tantas bênçãos como a presença e a mão de Deus. Ninguém pode abençoar como o Senhor. As finanças, elas são instáveis. Elas oscilam. O Senhor é sempre o mesmo. Grande, poderoso, cheio de amor. A sua inteligência nunca será tão grande quanto a inteligência do Espírito Santo de Deus, inteligência espiritual. Quanto a porção que Deus pode derramar na sua vida. O temor do Senhor é a maior sabedoria progressiva que existe. Por que é progressiva? Quanto mais você teme, quanto mais você se envolve com a presença de Deus, mais próspero você é. Mais enriquecido você é, melhor você vive. Mais propósito e sentido a vida tem. É uma prosperidade que ela é progressiva. Quanto mais você se entrega, mais realizado você se sente. Mais satisfeito com a vida você anda. Mais alegre, mais feliz você será quando você for orientado pela palavra de Deus. Então adquira conhecimento de Deus, como nos diz em Provérbios, capítulo de número 2, escrito pelo próprio Salomão, que escreveu provérbios, alguns provérbios, que escreveu Eclesiastes e que nos traz muita sabedoria. Ele escreveu já na sua velhice. Qual é o seu pedido? Vocês têm apenas um. Vamos colocar de pé. Ministério